Está começando mais um Na Faixa e por aqui você já sabe, dicas de programas culturais gratuitos ou a preços populares. Falta de dinheiro não é mais desculpa para você ficar em casa. Veja as dicas que separamos para você nessa semana. Imagine só se alguns bens materiais, como carro ou casa, pudessem comer. E pior, se perdessem o controle do apetite. O artista austríaco Uwe Wurm imaginou isso e os objetos ficaram assim, gordos. Essas instalações fazem parte da mostra O Corpo é a Casa, em cartaz no CCBB. O Erwin Wurm é um artista austríaco contemporâneo. É a primeira vez que ele está expondo com uma mostra tão grande aqui no Brasil. E ele é um artista que encontrou na chave do humor uma maneira de discutir, de criticar alguns comportamentos ligados à sociedade contemporânea, especialmente questões ligadas ao consumismo e aos excessos do mundo atual. As críticas do artista são baseadas em muito humor e irreverência. Nesse ambiente, pepinos e salsinhas ganharam status de obra de arte. Tudo isso para fazer o visitante refletir sobre a forma com que anda se alimentando. Algumas propostas exigiam um pouco mais de habilidade. O Jadson e o Thiago demoraram para conseguir a posição ideal. Foi difícil. É difícil pensar, né, pra gente juntar os dois corpos para colocar, pendurar, né, coisas que a gente nem pensou em fazer isso, né? A gente geralmente pega essas coisas e deixa lá no cantinho, na nossa casa, só para usar em emergências, não ter esse contato todo. Eu sou estudante já de arte, teatro, performance, e é bem interessante trazer isso para o corpo, coisas que são do cotidiano mesmo e tornar isso fora do cotidiano, extra cotidiano. É bem interessante. Este casal não estava lá muito confortável dentro do mesmo suéter. Eu tô me sentindo sufocada com a situação. E tá ficando calor já aqui dentro. Você está se sentindo uma estátua? Eu tô me sentindo com pouca mobilidade, mas eu ainda tenho esse braço. Ele tá livre. A exposição Corpo é a Casa está no Centro Cultural Banco do Brasil até 3 de abril, das 9 da manhã às 9 da noite. De graça. Entre as décadas de 40 e 50, o importante espaço ajudou a fomentar o mercado da arte e, consequentemente, o modernismo aqui em São Paulo. A Galeria Domus é o tema de uma mostra em cartaz no Museu de Arte Moderna. Bom, nós temos que pensar que essa galeria surgiu em 1947. Estamos falando de um período do pós-guerra e um período em que São Paulo estava se tornando uma grande metrópole, né? E havia focos de cultura, polos de cultura muito importantes, em teatro, em cinema, como a Companhia Vera Cruz, o Teatro Brasileiro de Comédia, a Sociedade de Cultura Artística. Então, dentro desse contexto, surgem, né, os museus, o Museu de Arte de São Paulo, né? E depois o Museu de Arte Moderna, e a galeria é um dos eventos importantes nesse período, vamos dizer assim, de grande produção cultural em São Paulo. Nos 5 anos em que funcionou, a Galeria Domus fez mais de 91 exposições com vários artistas conceituados. Aqui na mostra, todas as obras expostas estavam no próprio acervo do MAM. Olha, foi muito interessante encontrar no acervo do MAM, que essa exposição é feita só com o acervo do MAM, obras dessa época e dos pintores que expuseram na galeria, né? Mostra que esses pintores que estavam, alguns, começando a procurar um mercado de venda de quadro naquela época, que era muito precário, né? E realmente conseguiram um nome dentro da arte brasileira e estão aqui guardados, né,
resguardados aqui no MAM. Para conferir obras de Victor Brecheret e outros grandes artistas que expuseram na Galeria Domus, é só passar no Museu de Arte de São Paulo, de terça a domingo, das 10 da manhã às 5h30 da tarde. Aos sábados, a entrada é na faixa. Nos outros dias, R$ 6,00. O Museu de Arte Moderna está no Parque Ibirapuera, com entrada pelo Portão 3. Laurinda é o nome de batismo, mas foi como Laura Cardoso que esta filha de imigrantes portugueses se tornou conhecida em todo o Brasil. Aos 15 anos, ela estreou como atriz, começando uma carreira marcada por mais de 110 trabalhos realizados no rádio, teatro, cinema e televisão. Através desses tecidos, os visitantes podem relembrar alguns personagens. Bom, a gente revive todos os personagens dela, né? E esse pedaço aqui que tem os tecidos, eu me lembrei demais da novela. É muito sensorial. Arquivos de família e de instituições culturais, como os Museus da Imagem do Rio e de São Paulo, formam a Ocupação Laura Cardoso. A exposição foi montada de forma que o público transite livremente pelos elementos que contam a história profissional e pessoal da atriz, que teve o palco como principal escola. Ela representa uma geração inteira de atores que não tiveram um estudo, uma escola, que eles aprenderam na prática. Então a Laura traz muito isso. Ela representa um passeio por todo esse desenvolvimento da rádio, da televisão, do teatro no Brasil. É legal assim, o layout da exposição, porque você decide o que você quer ver primeiro, você decide qual é o melhor momento para ver uma foto, para ver um vídeo. E tem essas cadeiras, você senta e pensa um pouco no outro vídeo que você acabou de ver. É uma coisa legal. Este é o Canto da Memória, um dos 3 espaços da ocupação. Nele, fotografias, roteiros de peças e depoimentos de colegas e familiares possibilitam que o visitante acesse algumas lembranças da atriz, que este ano completa 90 anos de vida. Os eucaliptos montados no ambiente representam o cenário da peça Vereda da Salvação, encenada pela atriz em 1993 e que se tornou um instrumento de estudo para muitas escolas de dramaturgia no Brasil. Ao lado do cartaz do espetáculo, uma curiosidade. Você sabia que Laura Cardoso foi a dubladora da personagem Betty Rubble do desenho animado Os Flintstones? Você possa ter feito com ele. Muito astuto. Já assisti o desenho sim, por um bom tempo, mas não sabia que Laura fazia a dublagem do personagem. Hoje em dia ela é uma atriz que a gente não precisa nem citar sobrenome, todos nós conhecemos, todos nós sabemos o rosto dela, o papel fundamental que ela tem na televisão e no teatro. Não é preciso muito para falar que Laura Cardoso é a mulher do teatro. Como falar de Laura Cardoso é o mesmo que falar do teatro brasileiro, a ocupação preparou uma programação especial. Essa programação é uma programação de teatro que acontece dentro do espaço da ocupação, em torno de uma mesa que representa a leitura de mesa, o estudo do texto, né, que é também muito caro a essa geração. E aqui o público vai poder ouvir, né, leituras dramatizadas feitas por atores, grupos de teatro da cidade, é um encontro também de gerações, de textos que ela encenou ao longo dessa carreira. A ocupação Laura Cardoso fica em cartaz até 30 de abril no Itaú Cultural, na Avenida Paulista. A entrada é gratuita. Mais informações no site itaucultural.org.br. Em 2017, a beleza desses traços é praticamente incontestável. Mas em 1917, quando estes quadros foram expostos pela primeira vez, a história foi bem diferente. A então iniciante Anita Malfatti teve o seu talento contestado, inclusive por um crítico do jornal O Estado de São Paulo, chamado Monteiro Lobato. É isso mesmo, o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo foi responsável por uma dura crítica ao trabalho de Anita, conhecida como paranoia ou mistificação. Vamos dizer que foi a primeira exposição no Brasil que trouxe essas linguagens mais ousadas, que eram as linguagens modernas. São Paulo até então estava acostumada com exposições, poucas exposições e exposições mais tradicionais, que não fugiam muito à regra.
E a exposição da Anitta em 17 fugiu completamente à regra e causou muito espanto, né? Primeiro, muita curiosidade e depois, vamos dizer assim, de uma forma positiva inicialmente, e depois que o Monteiro Lobato fez a crítica no Estadão e que essa crítica repercutiu, enfim, as pessoas continuaram curiosas, mas aí de um ponto de vista assim, já com uma má vontade, vamos dizer, né? Em comemoração ao centenário desta exposição, que foi um dos primeiros contatos do Brasil com o modernismo, o Museu de Arte Moderna recebe a exposição Anitta Malfatti, 100 anos de arte moderna, que conta com mais de 70 obras da artista. A influência no modernismo, os retratos e a cultura popular. Na mostra é possível conferir várias fases criativas da pintora. A exposição ela vem mostrar uma Anitta Malfatti mais ampla do que a Anitta que é mais conhecida, que é essa Anitta de 17, a Anitta que expôs na semana de 22 também. Enfim, a ideia da exposição é mostrar outras facetas, não só da produção da Anitta, mas como do modernismo brasileiro, né? Então a ideia é mostrar essa Anitta que é bem conhecida e uma Anitta que é muito pouco conhecida, que é essa, vamos dizer, essas outras facetas do modernismo, que são, por exemplo, o retorno à ordem. O que é o retorno à ordem? É um momento, na década de 20 da produção dela e na década de 30 dos demais modernistas brasileiros, em que eles vão dialogar com a tradição, que eles vão dialogar com a história da arte, que eles vão se apropriar dessa visualidade que a história da arte traz, não para confrontar, não para destruir, não para renegar, mas ao contrário, para se apropriar dela, para conhecer e para estabelecer um diálogo entre a contemporaneidade, né, aí década de 20 e 30, e a história. A exposição Anitta Malfatti, 100 anos de arte moderna, está no MAN, de terça a domingo, das 10 da manhã às 5h30 da tarde. Aos sábados, a entrada é na faixa. Nos outros dias, R$ 6. O Museu de Arte Moderna está no Parque Ibirapuera, com a entrada pelo Portão 3. E aí, programas aprovados? Semana que vem tem mais na faixa. Até a próxima. Tchau, tchau.